Você sabe quais são os exames essenciais para garantir a sua saúde depois dos 40 anos de idade? E será que eles são os mesmos para homens e para mulheres? Para a gente entender a importância aí dos exames preventivos para homens e mulheres com mais de 40 anos, eu converso agora com o médico ginecologista e obstetra, doutor Odair Albano. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Edição Manhã. Bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores. Doutora, Na obrigada. verdade, nós somos frutos da nossa genética, né? Todo mundo já ouviu falar isso, da epigenética, ou seja, quando nós nascemos, nós já temos características próprias. Algumas pessoas mais vulneráveis. Mas o que é determinante é o estilo de vida. Acho que todo mundo já ouviu falar que é bom comer bem, comer direito, fazer atividade física, né? Ter um grande tranquilidade, reduzir o estresse, não ter exposição. E o que se observa é que ao longo da vida as pessoas vão se expondo. Hoje nós temos mulheres com mais problemas do que tinham, é verdade. As mulheres hoje têm um tipo de atividade, um tipo de vida que não se tinha. Então as mudanças de hábitos e as novas exposições, e ainda o estresse crônico, né? O que é um estresse crônico? Aquela coisa que não se resolve, vem mudando o perfil. Então, é necessário que as pessoas tenham melhores hábitos, tá? Então, como eu falei, alimentação e atividade física, aquilo que foi citado. Mas, de um modo geral, a gente pode também agregar exames, né? Atividades mais laboratoriais, de diagnóstico, para poder fazer diagnósticos precoces. Então, vamos olhar primeiro a mulher, né? Quais são os grandes problemas da mulher? Todos nós pensamos que é o câncer de mama. Na verdade, hoje nós temos mais de 30% das mortes em mulheres causadas por problemas cardiovasculares. Eu sou diabética, eu tenho a pressão alta, eu tenho problemas no coração. Isso vai levar a um desfecho, né? Que pode ser um infarto, que pode ser um AVC. Só para os telespectadores terem uma noção numérica, né? 460 mulheres morrem todo dia de problemas cardiovasculares. Então, os exames periódicos, avaliar o nível de colesterol, a pressão arterial, se está diabética, fatores que a gente chama fatores de risco, são fundamentais. Exames periódicos, que podem ser anuais ou bianuais. Isso reduziria o risco, né? O eletrocardiograma, inclusive, reduziria o risco de complicações, né? Mas aí eu falei também do câncer. Dos 460 cardiovasculares, nós temos em torno de 45 a 50 mortes de câncer de mama. Os 3 cânceres que mais atingem a mulher são mama, pulmão, intestino e, em quarto lugar, o colo do útero. Então, a mamografia, principalmente depois dos 40 anos, o ultrassom de mama, são exames muito bons para que você possa reduzir, fazer diagnóstico precoce, que talvez seja a grande possibilidade para intervenções precoces. O câncer, como todas as doenças, o tempo é muito importante. Mas nós não podemos esquecer da colonoscopia, né, do exame do intestino, que habitualmente é feito acima dos 50 anos, quando não há risco. E depois uma periodicidade maior, se você não tem nenhuma lesão. Se você é fumante, aí você tem que ter uma preocupação grande também com o pulmão. E eu deixei por último o nosso colo do útero, né, que é muito conhecido das mulheres, que é o exame de Papa Nicolau. Então vocês veem que tem um perfil, de acordo com a idade, de potencial risco e de exame diagnóstico. Aí nós vamos para os homens, né, acima dos 40 anos. Eles também cursam dos riscos cardiovasculares, que é a principal causa de morte nos homens. Então, os homens vão a exames, de um modo geral, eles não gostam de ir ao médico, né? Há uma relação já bem estabelecida de 6 atendimentos de consulta para a mulher para cada um de homem. E, de um modo geral, a mulher leva o homem, né? Ela que marca a consulta, ela que vai atrás dos exames. Então, é importante que os homens estejam atentos. Os homens, de um modo geral, têm desfechos cardiovasculares mais precoces. Acho que todos que nos assistem já ouviram dizer assim, o indivíduo infartou com 40, o indivíduo infartou com 45, as mulheres mais tardiamente. Então, existe um potencial de risco para os homens maior. Vamos repetir os exames? Colesterol, eletrocardiograma, níveis de glicemia, verificar a pressão arterial, são exames que o cardiologista ou o teu clínico pode fazer para manter a tua saúde cardiovascular. Mas os homens também têm câncer.
Aí é que começa o problema. Nós temos a próstata. A próstata, de um modo geral, cresce ao longo da vida, mas alguns casos podem ter câncer. Então, estes casos precisam ser diagnosticados. Então, a partir da idade de 50 anos, 50, o homem deve fazer aquele toque retal e um exame de sangue chamado PSA. Ah, mas e se ele tem casos na família? O pai, né, o irmão, alguém próximo que teve. Então, essa idade deve ser antecipada para os 45 anos. E, Em casos doutor, mais graves, são os 40. exatamente sobre essa questão da idade que eu queria frisar com o senhor, porque a gente está falando aqui, né, a gente fez essa introdução em relação a essas pessoas, essa faixa etária, né, do grupo de pessoas maior dos 40 anos de idade. Você até comentou aqui, falou sobre essa questão dos hábitos, né, questão que as pessoas, medidas preventivas que as pessoas podem tomar em relação aos próprios comportamentos. E por que esse recorte, né, que a gente faz aqui dos 40 anos de idade, que é uma orientação médica, inclusive, é porque a partir dessa idade as preocupações começam a ser diferentes, né, em relação à saúde e a esses cuidados preventivos também. Tem essa questão específica desse recorte a partir dessa idade dos 40 anos, seria isso? Exatamente. Nessa faixa de idade, a questão é estatística, né? Se você fizer um recorte, por exemplo, do câncer de próstata, você vai ver que a partir dos 50 anos, o volume de casos aumenta, de novos casos aumenta. Se você for pegar as doenças cardiovasculares, também acima dos 50. O câncer de mama, também. Vamos dar um exemplo prático para os nossos telespectadores. Se você fizer um recorte do câncer de mama, em torno de 60% a 65% das mulheres que têm câncer de mama têm mais de 50. Ah, mas eu tive uma sobrinha com 37, 40. Pode existir, mas a gente considera que acima de 50 é o potencial. Então, se você quiser fazer detecção precoce, se você quiser fazer medidas preventivas, elas têm que se antecipar. Então, um indivíduo, vamos pensar num caso prático, que está obeso, que a pressão arterial já está sofrendo alteração, que faz um teste de açúcar, já tem resistência, que está com o seu colesterol aumentado, ele é um potencial indivíduo a ter um desfecho, né, de um infarto do miocárdio ou de um acidente vascular. Então, é melhor que aos 40 anos, aos 45, quer dizer, antecipadamente, você faça medidas, né, de tratamento, mudança de hábitos, para você não ter o desfecho. Né? E isso talvez seja um marco importante. 40 anos é uma idade interessante. Volto a repetir, isso não invalida, viu, exames mais precoces. Vamos dar um exemplo prático. Você teve uma mãe que teve um câncer de mama aos 50 anos. E aí a sua mãe conta que a sua avó teve aos 60. Seguramente o teu potencial de risco é muito alto. Então, este exame deve ser feito antes dos 40 anos. Só para vocês entenderem a lógica que nós usamos com 40 anos. Certo, doutor. E em relação, por exemplo, quando a gente quer passar essa mensagem, né, da importância tanto dos hábitos saudáveis e o acompanhamento médico preventivo, né, dos exames, a importância de fazer essa questão que seja um acompanhamento mesmo acontecendo na vida da pessoa, do paciente, é interessante a gente passar a mensagem, né, fazer-se entender do que as pessoas adoecem e do que elas morrem, né, entenderem e quais são os riscos a que elas estão expostas, né? A experiência mostra que a expectativa de vida está encurtada. Isso quer dizer o seguinte, teoricamente nós deveríamos viver mais de 90 anos. Né? Alguns dizem 100, mas vamos pensar mais de 90 anos. Se você pegar uma média brasileira, dá 75, 80 para mulheres, 72 para os homens. O que significa que nós estamos perdendo um quarto da vida, na média, né? Exatamente porque nós não fazemos diagnóstico precoce, não somos tratados de forma adequada. Aí tem uma cadeia de deficiências, a baixa procura, o desinteresse de mudança de hábitos e a falta de assistência adequada. Mas esse conjunto vem reduzido a expectativa de vida. Então é fundamental que a gente possa precocemente identificar potenciais de risco. A hipertensão arterial, por exemplo, ela é silenciosa. De um modo geral, o hipertenso inicial, ele não tem grandes sintomas. Se você regularmente mede a sua pressão arterial, você começa a ter uma noção
se você está num quadro de maior risco ou menor risco. Isso vale para diabetes, vale para colesterol. Então, a possibilidade de fazer exames precoces, em especial acima da faixa citada, é muito interessante para que você possa tomar medidas que possam, inclusive, prevenir desfechos mais graves, né? A preocupação é que você não chegue ao médico, como muitos chegam, já numa situação crítica. Certo, doutor. E agora eu queria unir dois pontos que você comentou já, mas fazer aí uma relação entre eles. A questão da menor procura por atendimento médico pelos homens, né, em relação, aí fazendo essa comparação com a procura feita pelas mulheres, e a questão desse recorte da faixa etária. Queria entender junto com o senhor por que isso acontece, por que os homens procuram menos esse atendimento e se, no caso dessa faixa etária dos 40 a mais, essa falta de acompanhamento pode ser ainda mais preocupante que quando ela acontece em idades anteriores. Por favor, doutor. Na cultura masculina, buscar médico é só quando os sintomas são muito graves. Isso já não é da nossa geração, né? Isso já vem. Os homens, de um modo geral, resistem mais a sintomas, né? Eles, de um modo geral, têm outras perspectivas e outras atividades e se cuidam de uma maneira mais deficiente. Estou falando em média, né? Quer dizer, muitos homens se cuidam, mas, de um modo geral, e eles esperam um agravamento dos sintomas para que haja a necessidade da busca. As mulheres, de um modo geral, elas atendem mais à expectativa de prevenção. Não, vamos dar um exemplo prático. Papa Nicolau, né? Mesmo nas camadas mais pobres, de baixa renda, há uma cultura de se fazer Papa Nicolau, né? Mesmo quando você vai às zonas mais pobres, a mulher fala assim, olha, eu já fiz meu Papa Nicolau. Quer dizer, há um cuidado maior. Se você perguntar para o homem se ele fez o exame de próstata, provavelmente ele não fez. Você entendeu? Quer dizer, existe isso naturalmente em relação a essas diferenças biológicas, um distanciamento maior. Aí todos dizem, por isso que os homens morrem mais? Exatamente. O Brasil tem em torno de 7,6 milhões de mulheres a mais no todo, e a mortalidade anual, né, de mulheres é menor que os homens. No Brasil, nascem 2 milhões e 800 mil crianças por ano. 2 milhões e 800. Morrem 1 milhão e 300. Nós tivemos um recorte agora alterado em 2020, 2021 por causa da Covid, mas em torno de 1 milhão e 300 é a média que a gente tem. Desse 1 milhão e 300, dá pelo menos 150, 170 mil mulheres a menos, quer dizer, morrem em torno de 170 mil homens a mais todo ano. Por isso que quando você olha na faixa superior a 60 anos, você vê muitas mulheres, né, viúvas, né? Você encontra muitas mulheres em reuniões, né, que tem terceira idade, que tem pessoas acima de 60 anos, você vê muito mais mulheres do que homens, porque os homens morrem mais cedo. Talvez, respondendo àquela tua pergunta, né, eles se cuidam de uma maneira mais deficiente, né, tomam todos os cuidados e, naturalmente, isso vai repercutir, né. Tem uma coisa que daria até um programa especial, né? Os homens têm muita dificuldade de se cuidar. É muito comum, eu vou abrir só uma conversa que pode gerar até uma outra matéria para vocês. Se você observar, por exemplo, um homem com mais de 60 anos que fica sozinho, a filha, a sobrinha, a neta, todo mundo tem que ajudar para ele conseguir se estruturar. As mulheres se estruturam com maior facilidade, né? Elas vivem sozinhas, se cuidam, cozinham, cuidam da casa, quer dizer, os homens têm bastante dificuldade, né, de fazer um autocuidado, né? Talvez isso leve a complicações maiores. Os homens morrem muito mais na juventude por acidentes, a relação é absurdamente alta, mais de 100 mil homens morrem todos os anos em questões acidentais, em torno de 20 mil mulheres. Você vê que já começa o problema lá atrás, né? Começa a morrer muito mais meninos, mocinhos, jovens, do que meninas, né? Depois isso vai agravando pela falta de cuidado, e aí quando você chega na faixa dos 60 anos para cima, as diferenças são muito grandes. Tá certo, doutor. Fica aí o gancho, então, né, para uma próxima entrevista, para a gente falar mais
sobre esse assunto, essa diferença comportamental em relação à procura pelo atendimento médico entre homens e mulheres, mas de qualquer forma está passada a mensagem, né, sobre a importância de se procurar esse atendimento para fazer exames preventivos em qualquer faixa aí de idade, né, mas focando aqui na mensagem que a gente passou, dos 40 anos em diante. Eu agradeço, doutor Odair, a sua participação aqui no Edição Manhã. Eu só queria reforçar exatamente aquilo que você falou, né? Bons hábitos, né? Existe uma frase antiga, muito utilizada em medicina, que não existe remédio para maus hábitos, né? A gente sempre tem que fazer, inicialmente, buscar os melhores hábitos. O envelhecimento saudável, né? Quando você vai em algum lugar que tem muitos idosos acima de 80 anos, saudáveis, você vê que são pessoas que têm bons hábitos. Então, primeiro, bons hábitos. E depois a busca dos serviços de saúde de forma regular, né, isso é importante, para fazer os exames periódicos. Queria agradecer acompanhamento, né, falar com vocês, viu? Desejo um bom dia, uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade. Obrigada, doutor. Ótimo dia para o senhor. Conversei então, gente, com o médico ginecologista e obstetra, doutor Odair Albano. Se você perdeu algum detalhe, quer rever a entrevista para anotar ali alguma coisa, né? Esse conteúdo vai entrar no canal da Rede Família no YouTube. O endereço está aparecendo aqui. É só procurar, uma busca rápida, já te direciona para o nosso canal oficial.